Muito boa tarde a todos aqui presentes na loja e online também. Loja Teosófica Conde Saint-Germain, Rio de Janeiro. Vamos receber hoje, para fazer uma apresentação, nosso irmão Oswaldo Condé, de Brasília, e vai falar sobre o arquétipo sagrado feminino no sufismo. Então, muito bem, Oswaldo, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes aí pela sua presença na loja e sempre com a riqueza de temas que você sempre costuma trazer. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para fazer a apresentação. Olá, boa noite. Olha, ainda falta um pouco para boa noite. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o amável convite para essa exposição, para essa pequena palestra sobre um personagem do Islã, um personagem feminino do Islã, né? Já que ah, isso é sempre uma oportunidade interessante, importante que possamos falar sobre esse aspecto feminino do Islã, que existem muitos mal-entendidos, muita incompreensão, muito equívoco fundamentalista sobre a visão do feminino no Islã, e a gente vai tentar tirar um pouco desse preconceito, né? De toda forma, também o papel das mulheres é muito subestimado, mesmo no judaísmo, no cristianismo, costuma ser muito subestimado. Mas no Islã, especialmente, devido a questões políticas, é, e também a pseudo-fundamentalismo, a visão da mulher é equivocada. Quando eu digo pseudo-fundamentalismo, eu estou me referindo ao fato de que fundamentalismo, a palavra fundamentalismo, ela tem uma interpretação equivocada, né? Porque fundamentalismo deveria ser aquilo que está baseado no fundamento, né, na base, né? E o fundamento, a base de uma determinada religião, muitas vezes na verdade, um equívoco, é uma interpretação canhestra, uma interpretação apequenada do que é realmente aquela religião. Infelizmente, por isso eu chamo de pseudo-fundamentalismo. Não é uma coisa baseada realmente nos fundamentos. É uma visão estreita de mundo baseada em interpretações particulares, né? Normalmente distorcidas. Então, isso não é uma coisa baseada no fundamental, e sim numa visão particularizada. Bom, mas vamos à nossa apresentação. E isso vai ser mostrado ao longo da apresentação, né? Nós vamos falar sobre Rábia de Basra, que é uma grande mulher sufi, né? De Basra, ou seja, do Iraque. Essa é uma das poucas representações de Rábia. Obviamente é um desenho que não é um desenho, não é um retrato de época, é um desenho feito muito tempo depois. Como se sabe, no Islã existe uma condenação, entre aspas, da representação da figura humana, porque há um, um combate, uma discordância do culto do ego. Curiosamente, quando a gente vê as propagandas políticas no mundo islâmico moderno, se vê muitas fotos, muitos banners, outdoors, com a figura de personagens como o falecido Saddam Hussein, Gaddafi e outros, né? Com muitas fotos, muitos filmes, propaganda. Isso, evidentemente, é um culto à personalidade. Ora, personalidade é uma coisa que não faz parte do script dos sufis, que são
aqueles representantes do lado esotérico do Islã, né? Como já dissemos, em muitas apresentações para termo de comparação, assim como eh, o judaísmo e o cristianismo e o Islã, né? O judaísmo e o cristianismo e o Islã, religiões de origem abraâmicas, né? Originadas do patriarca Abraão, que vai dar origem aos judeus e aos Ismael, e portanto os ismaelitas, os árabes, é, são religiões monoteístas, não é? É, e há aí não há, né, nessas religiões um culto de personalidade. E os sufis são o lado esotérico do Islã, como a, a Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo, e o gnosticismo cristão, como os essênios, né, os ofitas e outros grupos pré-Jesus Cristo e pouco após Jesus, também era o lado, vamos dizer assim, esotérico daquilo que seria chamado mais tarde de cristianismo. Então, nós vamos falar sobre Rábia e sobre esses aspectos não muito bem compreendidos, né? Para se ter uma ideia, no Islã tradicional, que é o lado externo do sufismo, como o judaísmo o é da Kabbalah, se diz o seguinte: o paraíso está debaixo dos pés das mães. Como se vai menosprezar a figura da mulher se o paraíso está debaixo dos pés das mães? Então nós já começamos, e essa é uma afirmação clássica dentro do Islã, né? Que é o aspecto externo do sufismo. Essa coisa do interno e do externo é comparável ao vidro, né? E ao perfume. Então, o lado externo das religiões é como se fosse a botija, o vidro, né? A jarra, mas a essência é o perfume, é o que está dentro da jarra. Mas você não conduz o perfume na palma das mãos. Você precisa de uma vasilha para conduzir, né, o perfume, a essência. É, Jame, né, o famoso poeta persa, conta que uma vez lhe perguntaram: quantos são os abdal? Quantos são os abdal? Né? Os abdal são os substitutos, os amigos de Deus, os aulia Allah, os amigos de Deus. Ele respondeu: 40 almas. E quando perguntado por que ele não disse 40 homens, sua resposta foi: porque também há mulheres entre eles. Ou seja, os amigos de Deus não são só os homens. Ele não falou somente os homens amigos de Deus são 40. Não. Ele disse que os Abdal, né, os amigos de Deus, são 40 almas. Dá licença um E, e instantinho, ô, entre eles também há mulheres. Osvaldo, só uma licença aqui. Oi. Eu acho que você não está mudando os quadrinhos, os slides. Ah, sim, eu vou mudar. Tá Eu vou bom. mudar. Tá. Então, o que é a marifa, né? Marifa, ou seja, a gnose ou conhecimento com letra maiúscula, não tem limites ou fronteiras, nem para os homens, nem para as mulheres, né? A gnose, o conhecimento último, o conhecimento transcendental, não tem fronteiras ou limites, nem para homens, nem para mulheres, né? Aí nós temos algumas expressões, nós vamos apresentar algumas falas, expressões de grandes mestres sufis, como, por exemplo, o mestre do século XII depois de Cristo, naturalmente, chamado Ibn el-Arab, né? Ibn Arab, na sua obra
as configurações da sabedoria, diz o seguinte: Ibn Arabi nasceu em Múrcia, na Espanha, e está enterrado em Damasco. É considerado o Sheikh al-Akbar, ou seja, o mestre maior, o mestre dos mestres, né? E ele diz o seguinte, no seu livro As Configurações da Sabedoria: situe-se em qualquer escola de pensamento e você encontrará apenas referências ao feminino. Mesmo entre aqueles que afirmam a causalidade, dizendo que Allah, ou seja, Deus, é a causa da existência do mundo. Pois bem, a causa é feminina. Vejam que, diferentemente do que certos, eh, eh, de que certas tribos do Afeganistão, né, e de outros países, né, que impedem, ou de outras localidades em que se usam pseudo-fundamentalismo para justificar o fato das mulheres estudarem, né, diferentemente disso, né, Ibn Arabi, que é um santo dos santos, que é um mestre dos mestres, sheik dos sheiks, ele diz que a causa é feminina. A base ou origem A base ou origem original, está um pouco redundante. A base ou origem original de tudo se chama a mãe. Em árabe quer dizer mãe, porque a mãe é o caule de onde brotam todos os ramos, a origem de todas as origens, além das quais não há nada, é chamada no feminino de hakika, ou realidade transcendente. E as palavras que se referem à essência divina, Ain e Dar, também são femininas. Então, o tema do amor filosófico no sufismo é um tema que aparece é, inúmeras vezes. Existem muitos livros, textos, poemas falando do amor. Mas quando um sufi fala no amor, e ele usa a metáfora do amor humano, ele usa a metáfora do amor humano como um paralelo do amor ao divino. Então, quando o amado, quando o amante sente falta, né, da amada, na verdade, é uma referência à saudade que a alma tem do seu lugar de origem. A alma, ela é transcendental. Ela busca a unidade, ela busca o casamento, pois é o casamento da unidade. É uma interpretação do amor em oitavas muito superiores, né? Não que um homem não possa amar uma mulher e vice-versa. Não é isso. Mas que esse amor humano, ele é pálida referência à unidade e ao amor divino. Então aí você tem uma palavra que aparece nos poemas persas e árabes, que é ishq, né? O amor ishq, sentimento de integração à unidade e o afastamento da origem, saudade. Então, ishq é um nome dado, né? Ishq é um nome dado a esse nome ishq, que quer dizer amor, ele é derivado do nome de uma planta, né? Etimologicamente falando, é derivado do nome de uma planta que é uma espécie de trepadeira que ela envolve e cresce, né? Agarrado, preso numa árvore. De certa forma, é como yoga, né? Que quer dizer união. União de quê? Né? De Atma e Brahma. A união da alma com o sagrado, com o divino, seja lá qual nome tenha, ou qual língua, ou em qual língua tal sentimento é expresso, em sânscrito, em árabe, em persa, né? Mas em persa e árabe, ishq é a palavra
para amor. É aquele amor que leva com que a alma cresça, né? Tentando se envolver no sagrado, se unir ao sagrado, se unir ao divino. E quando a alma não está próxima do sagrado, não está próxima do divino, não está próxima da sua origem, ela sente uma saudade, né? Isso lembra o poema do Rumi, né, da cana, do talo de uma cana, tipo uma cana de bambu, que foi arrancado do canavial e do qual e o qual foi utilizado para se fazer uma flauta. Daí o poema da flauta que chora e geme com o seu som mavioso, né, entristecido. A flauta está chorando, né? Com o seu som, ela chora. Por que ela chora? Porque ela está com saudade do local de onde ela foi arrancada para se tornar um instrumento musical. E a flauta é animada pelo sopro humano, tal qual o homem foi animado pelo sopro divino, né? Aí nesse quadro nós temos uma expressão que tem a ver com exatamente essa questão da metáfora do amor pelo divino, né? O amor humano como metáfora do amor pelo divino, né? E Sofia, né? Que é sabedoria. É, dentro da tradição do norte da Índia e do Paquistão, existe um estilo musical chamado Qawwali. Qawwali vem de Qawwal, que quer dizer recitação. Então, o Qawwali é um tipo de música que lembra a música gospel. É o gospel do norte da Índia e Paquistão. Só que, evidentemente, como é uma tradição sufi islâmica, todas as invocações todas as invocações feitas nesse estilo de música são invocações feitas em árabe, ou em persa, ou em urdu, que é uma língua falada no norte da Índia e Paquistão. E essas invocações são, obviamente, religiosas. São músicas de louvores ao profeta Muhammad, Maomé, a paz esteja com ele e os seus, ou a Jesus, ou os grandes poetas sufis, né? Então é uma música muito diferenciada. Lembra os bhajans, né? Na tradição musical hindu, você tem os mantras, né? A recitação de mantras, que são frases curtas ou sons curtos. Você tem, em geral, curtos ou frases relativamente curtas. Você tem também os bhajans. O que são os bhajans? Os bhajans são os cânticos devocionais dedicados a Krishna, a Vishnu, a Shiva, etc. No sufismo, você tem o Qawwali, que são as músicas de cunho devocional. A letra dessas músicas tem as letras dessas músicas são normalmente poesias sufis, poesia de Rumi, cantadas, né? São poesias de Jami, são de Ghazali, são poesia de vários mestres espirituais sufis, né? Então, existe um Qawwali que é muito conhecido no meio sufi, que fala da beleza de uma mulher. E a música, ela vai se desenrolando e o cantor do Qawwali, ele vai dizendo, né, que conheceu uma mulher tão bonita, né, que seus olhos eram brilhantes, né, que o seu pescoço como uma coluna, né, as sobrancelhas como a abóboda celeste, né, os olhos brilhantes como a lua, os dentes de marfim, né? Então ele vai descrevendo assim as qualidades, né, dessa mulher, a beleza dessa mulher, os seus olhos como olhos de gazela. Ele vai falando, 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 né? Ela era tão bonita, que todos que olhavam para ela se apaixonavam.
Salomão, quando a viu, caiu de amores. Jesus, quando a viu, ficou deslumbrado, né? Moisés, quando a viu, caiu de joelhos. E ele vai descrevendo. E aí, no final da música, ele diz assim: até o profeta Muhammad, a paz esteja com ele e os seus, quando a viu, caiu de amores. E ele vai descrevendo, descrevendo a mulher, descrevendo, descrevendo, descrevendo. E no final ele diz, no final da música, no finalzinho da letra da música, ele diz: e o nome dessa mulher era sabedoria. Então, é essa metáfora, né? Em que usa a linguagem amorosa, a linguagem do enlevo, do encantamento de um homem por uma mulher como símbolo do amor da alma pelo sagrado, pelo divino. Aqui nós temos um outro, um outro trecho, né? eh, que fala, né, sobre aqueles que abordam a espiritualidade por meio da racionalidade terão a ilusão de entender as palavras divinas em termos absolutos e julgar os outros de acordo. O intelecto pode alimentar o ego. O intelecto pode alimentar o ego, levando a, abre aspas, exclusividade espiritual, ao fanatismo e ao dogmatismo. Para os sufis, somos partes integrantes do todo, de Hu, do qual estamos apartados. Hu é o que está escrito nesse quadrinho, à esquerda na tela, né, esse oito, né, estilizado, meio estilizado, é a letra, uma das letras R em árabe. E essa bolinha com a perna curvada para a esquerda é um Waw, a letra U, equivalente ao U. Então é Ru. Ru quer dizer ele. Para o Suf, ele, ou seja, Allah, Deus. A viagem de volta. Para o Sufi, somos partes integrantes do todo, Ru, do qual estamos afastados, apartados. A viagem de volta. O coração é instrumento de conhecimento intuitivo e direto do divino. O poder do raciocínio e intelecto é como uma escada que devemos usar para encontrar o caminho espiritual correto. Mas uma vez que subimos na escada, teremos de descartá-la. É como a famosa parábola, né? Ou história ligada à tradição budista, que diz que depois que para atravessar o rio, comumente se usa um barco, uma canoa. Mas depois de atravessar o rio, a pessoa não continua arrastando o barco em terra firme. Não tem sentido, não tem lógica. Bom, Ibn Arabi, o famoso mestre de Múrcia do século XII, Múrcia, Espanha, durante a ocupação árabe-islâmica, né, moura, na Espanha, que diga-se, escreveu mais de 400 livros. Imagine escrever 400 livros à mão no século XII, sem computador, sem Google, sem AI, não é? Era inteligência absolutamente natural, inteligência intuitiva natural, né? Dessas obras do Ibn Arabi, uns 200 livros ainda sobrevivem até hoje, para que se tenha uma ideia do tamanho do intelecto desse personagem. O próprio Ibn Arabi recebeu influência de algumas figuras femininas extremamente importantes, como Nizam, uma verdadeira musa espiritual, cujo nome significa sintomaticamente harmonia. O Ibn Arabi conheceu na Arábia, o Ibn Arabi, né, ele nasceu na Espanha muçulmana e saiu da Espanha muçulmana e viajou por todo o Oriente Médio, foi parar, fez a peregrinação a Meca, e na Arábia ele encontrou com uma musa inspiradora, né? E lembrando sempre que musa é uma figura feminina, né? Ele encontrou com uma moça com uma beleza transcendente, né? E a beleza é um dos atributos divinos, né? Deus tem 99 nomes em árabe e um deles refere-se à beleza, né? É, que é Jamal, né? Deus tem 99 nomes, 99 qualidades,
né? No sufismo, no sufi-islamismo, enquanto que na tradição judaica são 72, né, nomes. Então, o Ibn Arabi encontrou uma moça muito diferenciada e tinha uma beleza que não era uma beleza meramente física, era uma beleza um tanto quanto transcendental, que influenciou ele, inspirou ele, né? Então, o nome dessa moça era Harmonia. Ora, quem consegue dar um passo no caminho espiritual sem harmonia? Isso não é possível, né? Então, uma das duas das qualidades do divino é Jalal e Jamal, né? Jalal quer dizer majestuosidade, né? A qualidade da majestade divina. E Jamal quer dizer beleza. Sua majestade divina faz parte da manifestação de sua beleza. A beleza, Jamal, acolhe a verdade. Hak. A beleza acolhe a verdade. Não estamos falando de beleza física, que muitas vezes é absolutamente vazia e que não acolhe a verdade, né? Não acolhe a verdade. Beleza física necessariamente não acolhe a verdade. E é interessante porque a palavra hak, verdade, é um dos nomes de Deus. Sintomaticamente, né? O lema da sociedade teosófica, né? É o quê? Satyat Parodharma, né? Satyat Nasti Parodharma, que quer dizer não existe a religião superior à verdade. A beleza, porém, é uma relação que procede dele para nós. E é isso que nos concede qualquer conhecimento que possamos possuir dele, bem como todas as revelações, contemplações e estados espirituais. E tem uma história também, essa questão da harmonia, tem uma história famosa, né, que é a história de Cadmo, né? Cadmo e harmonia. O herói Cadmo, da mitologia grega, ele ele precisava fazer um sacrifício para uma deusa, né? Precisava fazer um sacrifício para uma deusa. E ele tinha então que pegar a água, ele precisava pegar uma água de uma fonte, mas essa fonte era guardada por uma serpente, né? Drakon, quer dizer serpente em grego, né? Então, Drakon, dragão, quer dizer uma grande serpente. Ele precisava fazer um sacrifício buscando a água de uma fonte, mas essa fonte era guardada por um dragão, por uma serpente gigante. Então, ele teve que matar o dragão, né? E quando ele mata o dragão, ele é instado a tirar os dentes do dragão e plantar os dentes do dragão. Quando ele planta os dentes dos dragão, perdão, quando ele planta os dentes do dragão, dos dentes do dragão vão nascer guerreiros que vão ajudá-lo a construir uma cidade. Então, os dentes do dragão morto, os dentes enterrados deles nascem guerreiros que vão ajudá-lo a construir uma cidade. E como ele matou o dragão, ele ganha um presente. Qual é o presente? Ele ganha a, a permissão e a mão da irmã do dragão. Veja que coisa assim, curiosa e simbólica, né? Blavatsky nos fala tanto do estudo comparativo das religiões, né? A doutrina secreta é cheia de comparações de diferentes aspectos de mitos e religiões, né? Mas veja que coisa curiosa. Então, quando o Cadmo mata o dragão, ele não joga o dragão fora. Ele enterra os dentes, nascem guerreiros que vão ajudar ele a construir a cidade por um lado. Por outro lado, ele ganha a mão, né, da irmã do dragão. Ele se casa com a irmã do dragão. Como é o nome da irmã do dragão com que ele se casa? Chama-se Harmonia. Quando o guerreiro vence uma prova de tal importância, ele passa por um estado de harmonia, né? Da mesma forma, quando Ibn Arabi chega na Arábia, ele encontra essa jovem, cujo nome é Nezam, que quer dizer harmonia, e ela
Era uma jovem, a descrição é que ela era uma jovem, uma moça esguia, que atraía todos os olhares para si. Enfeitava as reuniões e a própria plateia, ao mesmo tempo que incomodava quem aceitava contemplá-la. Chamava-se Nizam. Ela foi a maior das crentes, das sábias e ascéticas, das ascéticas, temperante e senhora dos dois santuários. Senhora dos dois santuários, ou seja, de Meca e Medina. Criada na cidade da fé, Meca, ela parecia majestosa, sem duplicidade, com aparência encantadora e elegância iraquiana. Quando transbordava, na fala era avassaladora, e se quisera ser concisa, era inimitável. Então, era uma pessoa, uma mulher que primava não só por uma beleza externa, mas especialmente por uma beleza interna. Então, quando Cadmo mata o dragão, ele ganha o direito de desposar a harmonia. O Ibn Arabi, como mestre dos mestres, né, o maior sufi de todos os tempos, possivelmente, ou pelo menos um dos maiores, afinal não dá para qualificar e quantificar sabedoria de mestres tão oitavas acima dos mortais comuns, né? Ele recebeu influência de algumas mulheres importantes, além dessa Nizam, que era uma musa inspiradora, né? Ele também conheceu, quando em Córdoba, né, uma mulher chamada Fátima, né? Fátima bint Ibn al-Muthanna, né? Ou Fátima de Córdoba, que o considerava como filho espiritual, uma mulher que vivia asceticamente numa cabana muito humilde perto de Sevilha, né? É, essa mulher o considerava Ibn Arabi como filho. Mas era interessante porque ela tinha uma idade já avançada, né? O Ibn Arabi era bem jovem, mas ela tinha uma idade já um tanto avançada. Mas era engraçado porque, apesar de ter uma idade avançada, ela tinha um rosto, uma face de uma jovem, de uma garota quase. Né? A aparência de uma jovem de 14 anos, mas tinha já uma idade avançada. Em contínua comunhão com o divino, ou seja, era uma yogini na tradição hindu, se fosse tradição hindu. Ela tinha poderes espirituais muito avançados, né? Então, essa coisa de pessoas que têm poderes espirituais não acontece só com os yogis hindus, só com os lamas tibetanos, né? Não acontece só com Jesus, não acontece só dentro de uma religião específica. Na tradição hindu, esses poderes psíquicos são chamados de siddhis. Na tradição hindu, ou na tradição sufi islâmica, é chamado de karamat, né? Ela tinha poderes espirituais muito avançados, sendo capaz de governar forças da natureza, ou seja, os elementais na tradição teosófica, ou os djinns, gênios, na tradição sufi islâmica e executar milagres. Entretanto, vivia na pobreza material e sempre humilde. Ou seja, ela não utilizava esses poderes. Quem tem poderes para dominar as forças da natureza, se quiser, pode usar esses poderes em proveito próprio, né? Ou para dominar outras pessoas, ou para influenciar pessoas. E ela não fazia nada disso. Rábia era única porque seu relacionamento com Deus e seu conhecimento das coisas divinas eram inigualáveis. Ela foi muito respeitada por todos os grandes espíritos de seu tempo, e sua palavra foi decisiva, de autoridade indiscutível para todos os contemporâneos. Aí nós começamos a falar, naturalmente, de Rábia, né? Rábia, de Basra, portanto, era uma mulher respeitadíssima. Ela era uma guia espiritual, né? Ela era uma imã, de certa forma. Ela era uma sheikha, né? Ela era uma gurua,
talvez disséssemos isso, né? Uma guru na tradição hindu, né? Existem, porém, poucas informações bibliográficas ou históricas sobre ela. A maior parte dos relatos partem de Farid-ud-Din Attar. Farid-ud-Din Attar é um famoso escritor persa, né, que escreveu um livro chamado A Linguagem dos Pássaros. Esse livro fala da evolução da alma, que tem que atravessar 7 vales, 7 níveis de dificuldades, né? Saindo do vale da busca até chegar o vale da unidade e da extinção, né? O vale da unidade e da extinção lembra budismo, né? Que é Nirvana, na verdade, não quer dizer paraíso, é uma tradução bem equivocada, né? Nir é um prefixo negativo, né? Então, Nirvana quer dizer extinção. E o Faridudin Atta é um dos que mencionam Rábia, né? É, ele menciona a Rábia no livro Memorial dos Santos, né? Ele tem uma centena de versos poéticos que são atribuídos a ela, né? Atribuídos a Rábia, né? Aí nós temos a mesmo slide, né, como o anterior, né, falando do fato de Rábia ser uma pessoa única, né? E aí também a referência do Attal, né, autor da Linguagem dos Pássaros, né, e no Memorial dos Santos, a referência que ele faz à dita Rábia, né? Abbas al-Tusi menciona, porém, uma tradição islâmica sobre o papel de Maria, mãe de Jesus. Aí nós vamos falar sobre alguma das mulheres também, de outras mulheres, né? Já que o objetivo dessa explanação é mostrar a importância das mulheres na tradição sufi islâmica, né? Abbas al-Tusi menciona, porém, uma tradição islâmica sobre o papel de Maria, mãe de Jesus, que mostra a importância divina. Quando, no dia da ressurreição, formos chamados dizendo, homens, vinde, a, a primeira a subir na ordem dos homens será Maria, mãe de Jesus, que a paz esteja com ela. Se ela não estivesse entre os homens naquele dia, então ela deixaria a reunião. Está dizendo da importância de Nossa Senhora, de Maria, no dia, né, da ressurreição, que para os muçulmanos, né, haverá uma ressurreição e um julgamento, mas que a primeira a ser chamada seria Maria, mãe de Jesus, ou seja, Miriam, né, Aissa, né, Aissa, mãe de Jesus, vai ser a primeira a ser chamada, né? O significado desta verdade é a igualdade da mulher e do homem na santidade. A igualdade do homem e da mulher na santidade. Não há diferença entre os místicos na unidade do ser divino. Nesta unidade, o que resta da existência do eu e do tu. O eu e o tu, né? Isso é expressão de separatividade, né? Então, quando chega na unidade, não tem eu e tu. Não tem alma e ele. Tudo faz parte dele, tudo é ele, né? Então, essa ideia macabra, que até pouco tempo atrás existia, né, no Ocidente especificamente, né, dizendo que as mulheres não tinham alma, os índios não têm alma, as mulheres não têm alma, né, usadas como justificativa para menosprezar o aspecto feminino, é uma estupidez, né? Não tem um fundamento religioso, né? E são questões praticamente tribais, né? E existem uma série de poemas, né? A Rábia escreveu uma série de poemas poemas e frases, né, de Rábia. Rábia dizia que existem 3 tipos de homem. O primeiro que acredita em suas mãos
e as mãos dos seus filhos é tudo que é necessário para ter sucesso no único mundo que eles conhecem, o mundo material. O segundo tipo de homem, o segundo tipo, reza com as suas mãos para que a recompensa seja adquirida na próxima vida. O terceiro tipo tem suas mãos amarradas em seus punhos, atadas com o amor por servir sem pensar em nenhum retorno. Bom, se você quiser colocar esse terceiro tipo de homem dentro do escopo do Bhagavad Gita, quando se diz que se deve, não deve se apegar aos frutos da ação, tá aí, tá perfeito, né? Não apegar ao fruto da ação é o terceiro tipo de homem, é aquele que tem as suas mãos amarradas e seus punhos atadas com o amor por servir sem pensar em nenhum retorno. É, há muitas histórias, causos, né? Aquilo que os sufis chamam de contos de ensinamento, né? Que acontecem com o Mullah Nasruddin, que é um personagem que é uma espécie de Pedro Malas Artes do Oriente Médio, cujas histórias são usadas como contos, são chamados contos de ensinamentos, não é? Essas histórias e contos são chamados contos de ensinamentos. E várias histórias se contam sobre Rábia, né? Uma lenda contava que ao fazer a peregrinação a Meca, que é a cidade sagrada, né, do Islã, que todo muçulmano deve visitar se tiver condições econômicas uma vez na vida, ela estava fazendo a peregrinação a Meca e, e o seu burro, né, o seu transporte, o seu animal de transporte, com os seus poucos pertences, porque ela tinha pouquíssimos pertences, né? Mas, em princípio, roupas do corpo, morreu no meio do deserto. As pessoas na caravana com quem ela estava se ofereceram para ajudá-la, mas ela recusou, dizendo que ficaria no deserto e confiaria em Deus. Foi narrado que ela correu sério risco, evidente, de morrer. Então, ela orou a Deus e ele restaurou a vida do burro. E ela pôde sair do deserto. São aqueles milagres, né, que se contam, né? Não existem histórias que falam que o menino Jesus transformou pássaros de barro, né, em pássaros de verdade, não é? E aí tem algumas frases dela que são lapidares, né? Que são comparáveis, é, que são comparáveis a também na tradição cristã com um poema de Santa Teresa d'Ávila, né? Veja que os místicos eles transcendem a fronteira das religiões institucionalizadas. É, esse é um poema de Rábia, né? Meu Senhor, ó meu Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, queime-me no inferno. Se eu te adoro pela esperança do paraíso, afaste-me das suas portas. Mas, se eu te adoro só por ti mesmo, concede-me, pois, a beleza do teu rosto. Da mesma forma, Teresa, né? Teresa de Ávila, santa cristã, né? Falecida em 1582, dizia num dos seus poemas, vejam a sincronicidade da linguagem. Meu Senhor, ó meu Senhor, começa com a mesma expressão, meu Senhor. Ó meu Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, é... não, estou repetindo o Rábia, perdão. Mas o poema da Teresa d'Ávila é basicamente igual ao poema. Ah, aqui está. Não, estava no slide, perdão. Não me move, meu Deus, para querer-te o céu que me has um dia prometido. Nem me move nem me move o inferno tão temido para deixar, por isso, de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te cravado numa cruz e escarnecido, move-me ver teu corpo tão ferido, move-me o insulto e a vida que perdeste, move-me teu amor de tal maneira, enfim, que, sem céu ainda te amara, e se não houver inferno, te temera. Nada me tens que dar porque te queira. E se o que ouso esperar
não esperara o mesmo que te quero, te quisera. Praticamente as mesmas palavras, né? Mutatis mutandis, com ligeiras variações. A Teresa d'Ávila está num poema expressando o mesmo desejo e da mesma forma como Rábia. Ah, e tem uma história do Chador, né? Tem a história do Chador. Uma noite, Rábia estava rezando no eremitério, quando foi tomada por uma fraqueza e adormeceu. Tão profundamente que ela foi absorvida, que quando um junco da moita onde ela dormia quebrou e feriu seu olho, tirando-lhe sangue, ela nem percebeu. Um ladrão entrou no eremitério e pegou seu xadó. Xadó é esse manto negro que aparece na foto, não é? A tradição islâmica diz que a mulher deve se vestir de uma maneira discreta, né? Não deve vestir de uma maneira que partes do corpo fiquem desnudas, né? Mas xador é esse manto, né? Negro, pode ser de outras cores até, claro, que se veste por cima das roupas usuais, mas não tem nada a ver com o que acontece no Afeganistão, né? Que é burca, né? Que tem as mulheres usam aquela tela no rosto, né? Que não dá para ver nem os olhos, nem o nariz, nem a boca, né? Isso não está nas regras islâmicas, né? A Sharia, corretamente interpretada, diz que a mulher deve se vestir decentemente. E, óbvio, um homem também. Então, Rábia dormiu no eremitério e aí um ladrão apareceu e não tinha nada para roubar dela, né? Não tinha joias, não tinha nada para roubar. Aí ele resolveu levar o xador, né? Esse manto, né? Ele então tentou partir com o furto, mas quando ele pegou o xador e ele foi sair do eremitério, da porta do eremitério, ele não conseguia cruzar a porta, ele não conseguia passar pela porta. Ele se esforçava como se existisse o que a gente chama na ficção científica, né, um campo de força que o impedia de sair com o xador, com o roubo. Aí ele voltou, né, deixou cair o xador, o manto no chão e saiu e conseguiu atravessar a porta. Aí quando ele viu que ele conseguiu atravessar a porta, ele não entendeu porque não conseguia passar antes. Ele voltou, pegou o xador e foi tentar atravessar. De novo, não conseguiu. Largou o xador, atravessou a porta, o portão, insistiu. Não, vou pegar esse xadó. Voltou, pegou o xadó, tentou sair. De novo, não. E ele fez isso 7 vezes, mas não conseguia. E quando ele largava o xadó, ele saía. Quando ele não largava o xadó, ele não conseguia sair. Então, ele ouviu uma voz vinda do canto do eremitério, dizendo o seguinte: Homem, não se envolva com tal ato. Já fazem muitos anos que ela, Rábia, assumiu um compromisso conosco. O próprio diabo não tem coragem para atrever-se a aproximar-se dela. Como poderia um ladrão ter coragem para atrever-se a se aproximar do seu xador? Vá embora, Patife. Não se dê a esse trabalho. Então, ela estava em um tal grau de santidade que não dava sequer para uma pessoa com um coração impuro, né, dominado por aquilo que eles sufis chamam de nafs, desejos, pulsões, né, apesar de ser um desejo ridículo, né, de roubar um reles manto, mas roubar o manto de um santo, não, aí não vai dar não, né? Aqui nós temos algumas expressões, né, de Rábia, né, dos seus poemas. Minha paz, ó meus irmãos, é minha solidão, e irmãs, né? É minha solidão, e meu amado está sempre comigo. O amado, que aparece, né, na poesia sufi, árabe, persa, o amado é naturalmente Allah, né? É Deus, né?
meu amado está sempre comigo. Para o seu amor, com S maiúsculo, não encontro substituto. E seu amor é o teste para mim entre os seres mortais. Sempre que sua beleza posso contemplar. Ele é meu mihrab, né? Meu ponto de referência, minha luz. Para ele é meu qibla, a direção que se volta para a oração. Se eu morrer de amor antes de completar a satisfação, ai de minha ansiedade no mundo, ai de minha aflição. Ó curador de almas, o coração se alimenta de seu desejo. O esforço pela união contigo curou minha alma. Ó minha alegria e minha vida em permanência. Em permanência. Você foi a fonte da minha vida e de ti também veio meu êxtase. Eu me separei de todos os seres criados. Minha esperança é a união contigo, pois esse é o objetivo do meu desejo. Aí tem uma história passada com Hassan al-Basri, né? Que um dia, quando Rábia, estava sentada à beira de um lago, ele estendeu seu tapete de oração, né? Na superfície da água, onde flutuou milagrosamente. Então, o Hassan de Basri colocou seu tapete em cima da água de um riacho, o tapete flutuou, que as horas, e ele então naturalmente subiu no tapete para fazer as orações. Rábia também tinha um tapete de oração, como todos os muçulmanos, com o propósito de rezar na direção sagrada de Meca 5 vezes ao dia. E ela fazia seu tapete subir no ar, e com ela em cima dele. Então Hassan disse, então ela disse para Hassan, que fazia o tapete flutuar na água, e ela fazia o tapete flutuar no ar. Ela disse o seguinte: o verdadeiro negócio, entre aspas, está fora destes truques. É preciso se dedicar ao verdadeiro negócio. Como os verdadeiros mestres espirituais sabem, estes truques ou poderes psíquicos não podem ou devem ser explorados ou exibidos de forma indiscriminada. Em muitos casos, tais exibições são fortemente desrecomendadas. A exibição de poderes espirituais é fortemente desrecomendada. Isso leva à vaidade, né? Ao reforço do ego, né? Da persona, da máscara, né? Uma vez Rábia deu à ração 3 objetos, um pedaço de cera, uma agulha e um fio de cabelo. E ela disse: seja como a cera, ela disse, ilumine o mundo e queime você mesmo. Seja como a agulha, sempre trabalha, desnuda, desapegada. Quando você tiver feito essas 2 coisas, 1000 anos serão para você como um fio de cabelo. Outro poema escrito de Rábia. Você é a essência da minha alma, por isso você é apelidado de minha alma. Se eu falo, você é minha conversa. Se eu ficar em silêncio, você é minha aspiração. Mais algum poema, né? Suas orações são sua luz, sua devoção é sua força. O sono é inimigo de ambos. Sua vida é a única oportunidade que a vida pode lhe dar. Se você ignorá-la, se você desperdiçá-la, você vai virar pó. Então, a jovem desapareceu. O coração é o astrolábio da navegação divina ao porto do divino. Bom, isso aí foi o Oswaldo mesmo que escreveu, né? Mas eu tenho aqui eh, mais alguns poemas, né? eh, sobre de Rábia, que diz assim: eu amo Alá, eu amo a Deus. Não tenho tempo para odiar o diabo. O verdadeiro trabalho está no coração. Acorde seu coração. Porque quando o coração está completamente desperto, então não precisarás de nenhum amigo. Minha paz, ó meus irmãos e irmãs, é minha solidão. Meu amado está sempre comigo. Para o seu amor não encontro substituto. E seu amor é o teste para mim entre os seres mortais. Sempre que sua beleza
possa contemplar. Ah, esse poema nós já lemos, né? Ele é meu mihrab, para ele é o meu qibla, é para onde me volto em oração. Nesse poema anterior, né, há um trecho, né, que fala, né, o sono é inimigo de ambos. Aí nós temos a referência ao baixo nível de consciência que os seres humanos vivem, né, e como isso, por exemplo, é mostrado no filme Matrix, que as pessoas estão adormecidas, né, no mundo real, o mundo lá fora é completamente diferente, né, o mundo verdadeiro é completamente diferente daquilo que as pessoas sonham. Em Matrix, as pessoas estão adormecidas nas máquinas, vivendo uma realidade virtual que não existe mais, de um mundo que foi destruído numa guerra nuclear, né? Os sufis dizem, né, que quem dorme na estrada perde a cabeça ou o chapéu. Daí que existem várias referências nos evangelhos e também na tradição sufi ao adormecimento da consciência, que o homem comum está, na verdade, adormecido. Daí que a palavra árabe que defina o homem é insan. Insan quer dizer aquele que esquece, aquele que esquece da sua origem, né? Aquele que está adormecido para realidades superiores. Repetindo, o coração é o astrolábio da navegação ao porto do divino. Muito obrigado. Se tiverem alguma observação, André, muito obrigado pela excelente apresentação. O que impressiona muito na cultura sufi, né? Cultura árabe em geral, é a arte, né? Como a arquitetura, os desenhos gráficos parecem mandalas, né? Que tem uma sim, proporcionalidade, uma visão matemática. Tudo isso é muito harmônico, né? E traz muita beleza, né? Fora as poesias também, que são muito inspiradoras, né? sim. O Nós caminho, temos na tela aí, não sei se está aparecendo, né, um desenho, né, que né? é octogonal, né? Como os muçulmanos não fazem representação normalmente de figuras humanas para evitar culto de personalidade, não é? Eles desenvolveram muito essa arte que você mencionou, né? Que é a caligrafia, né? Que é o uso do desenho feito com letras, né? Nas paredes das mesquitas, você tem versos do Alcorão, versos do livro sagrado escrito em árabe, em caligrafia, né? Que existem vários estilos de caligrafia, mais quadradas, mais arredondadas, mais desenhadas, menos desenhadas, não é? E, e também tem todo esse trabalho arquitetônico de construção das mesquitas, né? Que são belíssimas, né? Belíssimas. Até porque a beleza, né? É, é, é uma qualidade divina, né? Com Beleza é uma certeza. qualidade divina. Então, é, há um cuidado muito grande, né? Dentro das mesquitas, há um cuidado muito grande, né? Com relação à limpeza, né? A pessoa, para fazer as orações, ela tem que fazer as abluções, né? Lavar as mãos, a boca, o nariz, molhar as orelhas, molhar o cabelo, né? Atrás da nuca, os pés. Então, é um ritual de purificação e de higiene, né? Os hindus entram completamente no rio Ganges, né? E os muçulmanos fazem essa ablução, essa lavagem. Tem que estar num estado ritualístico de pureza para fazer as orações, né? Então, para fazer as orações tem que estar com roupa limpa, roupa limpa, corpo limpo, local limpo e voltado na direção de Meca, né? E a intenção de fazer
as orações, né? Essas são as regras básicas para fazer a oração, que obviamente também os sufis seguem, já que o sufismo é uma extensão esotérica do Islã, né? Infelizmente, o Islã ele é muito mal compreendido não só por ocidentais, como também por uma grande parte de orientais, ou de pessoas de origem persa, ou árabe, ou afegã, ou turca, né? Tem muitas, muitas pessoas acham que são muçulmanas, entendeu? Mas é, eu tô falando isso baseado em depoimento de sheiks, não é a minha palavra, né? Eu agora posso dizer até que sou um reles professor de ciências da religião, que agora, depois dos 95 anos, eu concluí o curso, né, um curso universitário, mas é, não, é isso que eu estou dizendo, que muitos árabes e muitos persas que acham que são muçulmanos, mas se for examinar atentamente, pelas regras islâmicas, não são. Não são. Claro que eu não vou chegar a apontar, né, o dedo na cara de ninguém e dizer, você não é muçulmano, você não está fazendo as orações direito, você não está recitando em árabe direito. As recitações dos Qawwali é feita em urdu, persa, turco, né? Por quê? E com muitas expressões árabes, porque a religião foi revelada pelo anjo Gabriel, né, ao profeta Muhammad, Maomé, e era a língua da Península Arábica. A revelação foi feita em árabe. Então, o judeu tem que rezar em hebraico. O hindu reza em sânscrito. O árabe reza em árabe, né? Então, há muita interferência de costumes tribais naquilo que é chamado de islamismo, né? Então, o que acontece no Afeganistão tem pouca coisa de islamismo ali, né? Impedir uma mulher de estudar é não só um ato de insanidade, de estupidez, como também é um ato anti-islâmico. Se você vai impedir uma mulher de estudar, se você mal pode deixar ela ler, ir a uma escola, desculpa, como é que ela vai recitar o livro sagrado? Como é que ela vai ler o livro sagrado? A língua falada no Afeganistão não é árabe, né? Tem várias línguas faladas no Afeganistão, mas o árabe não é uma língua corrente e popular, né? Então tem várias línguas faladas lá, mas o árabe não é a língua original do Afeganistão. O árabe é uma língua original da península chamada Península Arábica, né? O árabe do Alcorão é o árabe clássico, né? Da época do profeta Maomé, né? Que é considerado o árabe clássico. Existem diferenças e sotaques, né, regionais neste árabe. Falado na Argélia, na Tunísia, no Marrocos, tem diferenças. Como o português do Rio Grande do Sul, né? Se um gaúcho for falar a língua da fronteira com a Argentina, né, com um cara do Amapá, no Brasil, vai ter dificuldade de compreensão. Muitos termos vão ser incompreensíveis, vai ter que ter uma tradução quase, ele vai ter que repetir várias palavras usando sinônimos para que o outro entenda, né? Então, assim, é, o, o, o Islã, ele trouxe uma civilização que envolve toda uma cultura, envolve culinária, envolve artesanato, como, por exemplo, tapeçaria, né? Alzilij, azulejos que foram parar lá em é, trabalho com cobre, com bronze, né? A caligrafia, arquitetura. Há uma ligação entre o gótico e a arquitetura islâmica, né? A construção de igrejas no estilo gótico só aconteceu depois que houve o contato com os muçulmanos, sem contar toda a dívida islâmica com a medicina, na medicina, na ótica. Existem instrumentos cirúrgicos, bisturis usados ainda hoje, que eram usados na época da Espanha Moura. Não existia hospital, enfermaria, enfermagem na Europa medieval. Todos eles estudaram onde? Na Espanha muçulmana, né? Então, assim, existem fanáticos no Islã.
Desculpa, por favor, me apresente uma religião que não tem fanático. Não existe. Infelizmente, sob certo aspecto, não existe. Eu gostaria de dizer, não existem fanáticos budistas. Existem. E estão matando muçulmanos na Birmânia. Não existem fanáticos cristãos. Bom, nós estamos no Brasil, ligue a televisão, que você vai ver programas de TV bastante peculiares, né? Não existe fanáticos judeus. Existem. Existem fanáticos judeus que querem que Israel volte à época de antes de Jesus. Mas na época antes de Jesus, o território de Israel ia metade do Líbano, um pedaço da Síria, até na fronteira do Egito. Mas hoje tem outros países, o tempo passou, ocupando aquelas regiões. Não dá para voltar no passado, né? Tem gente que quer viver hoje como se estivesse no tempo de Krishna. Também não dá. Respeitosamente, na minha modesta opinião, não dá, né? Agora, podemos viver de acordo com a essência dessas religiões, quando essa essência comprovadamente é a compaixão, a fraternidade universal, que é tão pregada pela sociedade teosófica. Eu acho que agora eu extrapolei e falei bastante demais, né? Desculpem. Posso fazer uma pergunta? Pode, Eu Regina li pode. há muito tempo atrás eu tinha lido que essa Rábia teria sido escravizada no início da vida dela e que depois o próprio, vamos dizer assim, o tutor, o dono dela, haveria Sim, dado por admiração, por sentir o valor daquela pessoa, o grau de santidade, teria dado a liberdade a ela, isso é verdade? sim, sim, isso faz parte da história dela, sim, né? Isso faz parte da história dela. Ela teria sido escravizada e obrigada a servir bebidas, tipo numa taverna, uma coisa assim, né? Alguns autores até falam que ela teria sido abusada, não é? E um dia o mestre dela, o mestre, abre aspas, proprietário, né? Naquele tempo a mulher era propriedade, de certa forma, né? É, contrariamente ao Islã, né? Porque o Islã condena a escravidão e condena essa coisa de que a mulher é propriedade do homem. A mulher tem direitos iguais do homem, né? Isso é corânico, né? E também não existe nada no Islã que se diga que se deva cortar pedacinhos do corpo feminino. Não vamos entrar em detalhes aqui, né? Mas não existe circuncisão feminina no Islã. Circuncisão masculina é uma prática judaica e uma prática árabe-islâmica. Mas cortar pedaços do corpo da mulher, não existe isso. Isso não é islâmico. Isso é um costume tribal africano praticado tanto por tribos cristãs quanto tribos animistas e tribos muçulmanas, infelizmente. Mas isso é proibido por lei em todos os países islâmicos sérios, né? Isso, inclusive, já causou muitas mortes e infecções repetidas e generalizadas devido a, abre aspas, esse tipo de, fecha aspas, cirurgia, né? Que, na verdade, é uma mutilação. Então, se diz que Rábia também teria sido abusada, né? Mas ela transcendeu tudo isso, né? E um dia ela estava fazendo oração, uma oração, né? Ela estava no seu cubículo, né? No seu quartinho, fazendo uma oração, e houve algum tipo de fenômeno espiritual, não me recordo exatamente agora, mas parece que o quarto se encheu de luz, né? Como se Deus estivesse atendendo ao pedido dela, né? Ela orando tão fervorosamente que o quarto se encheu de luz e o patrão, abre aspas, dono dela, chegou e viu ela orando com tal fervor, apesar de levar aquela vida miserável, praticamente de escrava, né? Ele percebeu que ele não estava ao lado de uma pessoa, abre aspas, normal. Aí ele se condoeu e libertou ela, né? Então é assim,
É uma santa sufi. Rábia é uma santa sufi. Eu tenho aqui nas mãos um livro entre os últimos que escrevi, esse é específico sobre Rábia, né? Uma santa sufi, Rábia de Basra. Agora, quando vai ser publicado, é o velho problema, né? É, Infelizmente, aí a questão econômica sempre pesa. A minha editora, eu tenho vários livros escritos, a editora que edita meus livros não é uma editora grande, é uma editora que está crescendo, mas não é uma editora grande que possa bancar um livro para ver se o livro. Ah, vamos fazer 500 exemplares, 1.000 exemplares para ver se vende. As coisas não funcionam assim, né? Infelizmente, não funciona assim nesse momento. Não sou nenhum Paulo Coelho da vida, né? Então, é preciso ter recursos para fazer uma quantidade razoável de livros para que compense financeiramente, por um lado, porque quanto menor a quantidade de livros feitos, impressos, mais caro fica individualmente. Quanto maior a quantidade, mais baixo fica o preço do livro e mais barato você pode vender e ter mais público, né? Mas, quanto maior a quantidade também, por outro lado, por conta da quantidade de papel gasto, fica o volume em dinheiro fica um pouco maior. Então, tem esse paradoxo, né? Você faz pouco livro, mas fica mais caro. Você faz muito livro, fica mais barato individualmente, mas mais caro, fica um pouco mais caro no global, né? Então, provavelmente a gente vai fazer e algum tipo de avisa a campanha gente de quando for crowdfunding, lançado. de vaquinha, né? Hã? Quando for lançado, não esquece de avisar. Ah, o livro tem muitos poemas. Algumas dessas histórias que a gente leu, que contou, está no livro, né? E tem muitos poemas dela. O mais importante são os poemas, né? Que são as palavras dela. E eu É bem faço alguns interessante. paralelos com Marcante, Teresa né? d'Ávila e tal. É. Uma outra dúvida que eu tive, teve uma hora que você falou, quando fala assim, servir sem pensar em retorno, há uma menção de uma próxima vida. Existe essa, ideia de próxima vida no sufismo? Então, essa é a pergunta que me fazem com frequência, especialmente os teosofistas, né? Porque a maior parte dos teosofistas acredita na reencarnação. A ideia da reencarnação não aparece Ah, no Islã oficial, como não aparece no cristianismo oficial, né? Aí o nosso irmão Ricardo Lindemann sempre bate nessa tecla que era uma ideia comum no cristianismo e foi retirada, né? Num dos concílios, etc., né? Com relação à reencarnação e o cristianismo. O Islã, ele não fala em reencarnação, ele fala em ressurreição, né? Haverá uma ressurreição e julgamento, né? Como no cristianismo oficial, vamos dizer assim, fala também da mesma maneira. Existe, porém, um grupo sufi é, especialmente forte na Albânia, que são chamados Bektash. Os Bektash da Albânia acreditam em reencarnação. É o único grupo sufi que acredita na reencarnação, né? Agora, eu costumo dizer o seguinte, não tem eu lembro daquela parábola do Buda, né? Do sujeito que vai caminhando por uma floresta e é atingido por uma flecha de um caçador. O cara vai andando pela floresta, passeando, enquanto o seu lobo não vem, de repente, uma flecha acerta a perna dele. Aí ele cai, com a flecha atravessada na perna, começa a sangrar, começa a gemer, a gritar, a chorar. Aí aparece alguém para ajudá-lo. Uma pessoa vai passando também por ali e vai ajudá-lo. Aí a pessoa vai retirar a flecha da perna dele. Aí ele vira para a pessoa e diz: Olha, não, não, não tira a flecha. Não tira a flecha. Primeiro eu quero saber de que casta é a pessoa do caçador que disparou a flecha. Eu quero saber qual é a madeira do arco. Eu quero saber de que pássaro são as aletas do cabo da flecha. Eu quero saber qual é o fio, de que material o fio é o cordão que prende o arco da flecha. Bom, dá para perceber que
naquela situação, ele não ia conseguir obter estas informações a tempo. Em vez de resolver cauterizar a ferida, resolver tirar cauterizar o ferimento, retirar a flecha, cauterizar o ferimento, se tratar, estancar o sangramento, ele resolveu partir para um debate filosófico. Ele tem tempo para isso? Vai dar tempo? Não. Então, eu costumo, às vezes, comparar, né, essa questão da reencarnação da mesma forma. Se o cara vai para a rua, vamos supor uma cidade aí tranquila, tipo Rio de Janeiro, né? E aí, de repente, por acaso, uma bala achada É, acerta o sujeito, né? Essas balas sempre acham alguém. Elas não são perdidas, elas acham alguém, né? Então, o sujeito acredita em reencarnação. Ele vai sentir dor? Vai. Ele não acredita em reencarnação. Ele vai sentir dor? Não interessa a filosofia dele naquele momento. é verdade. Acreditando ou não, na próxima vida, ele vai sentir dor, né? O sofrimento vai estar presente. Da mesma forma, eu às vezes me remeto a essa ponderação. Eu faço essa ponderação. Se você acredita na reencarnação e cuida da sua vida espiritual, ó, muito bom. Você não acredita em reencarnação, cuida da sua vida espiritual, muito bom. Agora, você acredita em reencarnação, continua fazendo caca, vai ter problema na próxima, para quem acredita. Você não acredita, você vai ter problema no julgamento. O Dharma, a lei cósmica, é igual. Não, né? A lei cósmica não interessa para a lei da gravidade se você acredita nela ou não. Ela funciona. Você pulou de cima do 10º andar, pensando que a vida não vale a pena. Assim, os 10 metros antes de chegar no chão, você se arrepende? Perfeitamente. Que bom que você se arrependeu. Notícia ruim. Agora é tarde. A lei da gravidade não vai se condoer com você. É a lei da gravidade. Não tem como, né? Então, os sufis, Boa em tarde. geral, não. Não. Sufis normalmente não acreditam em reencarnação. Tem uma linha, Bektash, que é mais forte na Albânia, de origem turca, forte na Albânia, sim, que acredita nessa possibilidade. Tá Boa ok. tarde. Boa tarde. Posso falar um pouquinho? Boa tarde. Prazer, Oswaldo. Aproveitando essa temática reencarnatória, eu ultimamente tenho defendido muito essa reflexão por conta do costume nosso da palavra reencarnação, né? Então, eu já tenho isso Sim, reformulado para mim, para um melhor entendimento, sim. onde eu não gostaria de mais de usar reencarnar, eu diria voltar à forma. Agora, quem volta à forma? A personalidade? Nunca mais. Você, eu, nunca mais. Quem volta? A consciência que nós estamos representando, que é um somatório de várias personalidades de um passado, né? E que nos dá um porquê das nossas manifestações individuais diferenciadas. Então, ao cético eu perguntaria: você vai acreditar só nos mistérios como uma fé cega, ou você prefere uma fé raciocinada para entender o porquê da nossa diferenciação, uma vez apresentando consciências de níveis extremamente variados, né? E concatenando ideias, a gente conclui que tem que haver um porquê, né, de passado para explicar essas consciências diferenciadas, né, na inteligência, né, no discernimento, na intuição, na mente concreta, na mente abstrata, todo esse material que a gente vem estudando na teosofia ou em outros meios, né? Então, vai aí uma reflexão, ou pelo menos um particular, que eu estou passando das minhas conclusões atuais para, vamos dizer assim, dar uma lapidada melhor nesse entendimento, e a pergunta aos céticos, que fica quando eles não têm
como responder a isso. Sim, ok. É interessante reflexão. Dá uma palestra. Oswaldo, dá para você fechar a tela? Porque aí a gente fica maior. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui. Onde é que. O Regina, ele é humilde, Aqui não precisa de aonde? tanta aparência. É só encerrar o compartilhamento. Lá no fim, é, O botão vermelho. Botão vermelho. Bom, onde é que está o botão Fecha o vermelho? seu arquivo. lá em cima o arquivo, ó, tem um X aqui em cima, lá do direito, é isso. Fechou? Fechou. Quase, ainda falta um pouquinho. Ah, acho que sim. Agora tem que Tá bom? estar compartilhando a tela ainda. Se a gente está vendo a sua tela do seu computador, tem que terminar o compartilhamento. Compartilhar. É um É, botão vermelho que deve estar em cima, na parte alta da tela. Eita, Pronto, perfeito. Foi? Oi, foi. tá ótimo. Ah, Hoje o Oswaldo olha, tem uma agora nova tá tudo. experiência. Hoje, eu tive uma aula hoje. Mas foi bom, não foi? Obrigado pela aula. Uma Foi tudo, experiência deu nova tudo para você. certo. Deu tudo certo. Que bom. Eu vou pedir perdão a vocês. Eu não vou poder me demorar. Eu estou morando no Paraíso na Terra, né, no Instituto Teosófico, e tem um pequeno assunto aqui ligado a trabalho que eu vou ter que resolver. Nós tivemos um evento aqui do Ministério do Meio Ambiente com mais de 100 pessoas. Aí tem um pessoal que vem aqui recolher umas mesas e cadeiras. Apesar de eu estar teoricamente de folga hoje, eu vou ter que acompanhar essa história. Eu vou terminar a gravação, mas, puxa, foi muito bom você ter vindo, ter aceitado esse convite. Nossa, foi bom demais. É um assunto bem específico, bem diferente, que não é normalmente falado. Eu tinha lido sobre a Rábia, mas isso lá em 1900, antigamente. Eu adorei quando eu vi sua palestra. Eu vou encerrar, Muito então. grato, Espero Oswaldo. ter. Realmente foi linda a sua palestra e enaltece a importância da alma, independente do gênero, né? Porque quando Claro. realmente uma alma tem essa força, mesmo mulher dentro daquela cultura ou dentro das tradições religiosas, não pode deixar de ser reconhecida. Isso é muito importante. Eu adoro essas Com histórias certeza. mágicas, tapetes que voam, né? E o Xadó, a história do Xadó é maravilhosa, adoro. Eu ficaria ouvindo seus relatos aqui muito tempo. É, Muito obrigada. quer falar alguma coisa? O livro que a gente vai lançar, ele tem dezenas de poemas da Rábia, Que né? A gente traduziu maravilha. dezenas de poemas da Rábia e colocamos também a explicação dos termos técnicos, né? Que tem muito termo em árabe, né? E tem muito termo em árabe, aí você tem que explicar, porque se a pessoa não está familiarizada com a cultura árabe, né? Não vai saber o significado. Então a gente vai deslindando isso aí, Tá certo. Antônio, tá? quer falar alguma coisa para a gente encerrar a gravação? Realmente é um assunto maravilhoso, até para compartilhar assim, impressões, mas como o Oswaldo já tem o compromisso, será melhor a gente liberá-lo. Mas eu tive a oportunidade de estar no Marrocos, só queria perguntar, fazer três coisinhas. Sim, sim. Só três. Tive a oportunidade de estar no Marrocos e várias vezes, em várias ocasiões, a gente sempre tem no portal, né, uma, uma, um- uma, uma coisa impressionante, que é que hoje em dia, inclusive, o guia não sabia dizer exato como é que eles faziam isso, mas em gesso fresco, o artesão tinha a capacidade de desenhar todo um, uma, Um arabesco. um arabesco assim, com gesso fresco, né? Você sabe que gesso fresco demora 1 minuto e já secou. É um terror Aham, trabalhar com gesso. E lá aham. não.
É lá eles conseguiam fazer todo um desenho num portal com gesso fresco. São conhecimentos que se perderam de alguma maneira, né? Sim, sim. Eles são Outra coisa artesãos é, inacreditáveis. outra Uhum. coisa é aquele tawhid, que é exatamente a correta pronúncia árabe, para que a modulação, da mesma forma que o mantra tem o seu efeito que para Sim, ressoar, né? A correta pronúncia do árabe também provoca um estado interno de harmonia e tranquilidade, né? Então, esse estudo da é verdade. É correta verdade. pronúncia Existe o. Dizem, né? Dizem, eu já escutei e eu acredito que é verdade mesmo, que apesar de ser recitado em persa e não em árabe, né? Mas os poemas do Rumi, recitados em persa, eu já escutei, eu tenho gravação dos poemas do Rumi sendo recitados em persa. Eles são hipnóticos, eles induzem estados alterados de consciência, né? Então, aquela repetição dos nomes de Deus, que eles chamam de zikr, né? Zikr é repetição dos nomes de Deus. Então, ou de expressões islâmicas, né? É, quando eles cantam, né? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, né? Quando eles cantam isso, 100 pessoas cantando isso dentro de uma mesquita que tem 300, 400, 500 anos, dirigidas, é um mantra repetido num lugar sagrado, dentro de um ritual dirigido por um mestre sufi e recitando isso, fazendo as visualizações corretas, tentando energizar ou energizando os chakras, que eles não chamam de chakras, chamam de latifa, que tem muitos paralelos entre o sufismo e o yoga, né? Quando eles fazem isso, tem uma força extraordinária, uma força extraordinária, né? Uma força extraordinária. Isso a pessoa se conecta com a egrégora daquela religião, né? Quando a pessoa faz o ritual certo, da forma certa, não só o ritual, também não adianta a pessoa fazer o ritual mecanicamente. Ela tem que estar conectada com aquela corrente de energia, com aquela baraka, com a energia divina, com o poder divino, né? De um mestre que foi iniciado por um mestre, iniciado por um mestre, iniciado por um mestre, uma cadeia de transmissão de conhecimento espiritual que vem do profeta Maomé, a paz esteja com ele, ou com Ali, genro do profeta Maomé, alaihi salam, né? Desde aquela época até hoje, né? Então, para o sufismo, tem que ter uma cadeia de transmissão de conhecimento espiritual. Nessa cadeia de transmissão de conhecimento espiritual tem não só uma tecnologia, como tem também um poder espiritual que nasceu, que foi trazido, imbuído naquelas épocas. Então, isso tem um poder extraordinário. Não dá para dizer não há Deus a não ser Deus. Não há Deus, não é a mesma coisa. Você vai traduzir mantra Om para o português, você vai ficar falando lei, 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 Deus, 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 caminho, caminho, caminho. Não tem tradução para Om. Om é Om, né? É o verbo, né? Desculpa, eu te interrompi. Qual é a terceira? a terceira não, foi fantástico. No outro dia estava vendo alguns vídeos sobre o Irã e os exercícios sufis e estava sendo mostrado para alguns muçulmanos assim mais básicos, né? Eles falavam nas cidades, não, não, isso não é Islã, isso não é Islã. É como é que você falou. É, Existem pessoas limitadas que têm essa compreensão que isso não inclui, né? Outra É, coisa foi sobre a bandeira do Irã, que a bandeira do Irã tem Allah escrito, né? E uma pessoa comentando, ah, não, isso aí não é o meu Deus. Eu falei, poxa, Deus é um só, né? Não é esse Deus ou aquele outro. Deus é um só. Mas eu queria te perguntar sobre é, Fátima. Fátima de Córdoba é aquela que deu origem à mão de Fátima? Aquela Fátima que você falou, não. Ibn Mutana? Não, a Fátima de Córdoba não é a Fátima mencionada naquele desenho, né? Que Sim. aparece que é chamada Mão de Fátima. Essa Fátima é
a filha do profeta Maomé, Muhammad, Hum. a paz esteja com ele. Então, a mão de Fátima é referência à mão da Fátima, filha do profeta Maomé, que casou-se com o seu primo, né? Com o sobrinho do profeta Maomé, né? Que era Ali, né? Então, a mão de Fátima é quase certeza que se remete a essa Fátima, não a Fátima de Córdoba, que era a segunda mãe, né? A segunda mãe Do Ibn Arabi. do Ibn Arabi. Tem um seriado turco que estava na Netflix chamado Ertugrul, o Grande Guerreiro Otomano. É um seriado sobre o fundador, o pai do fundador do Império Otomano. Ertugrul, né, o Arturo Bey, é o pai de Osman. Osman é o fundador do Império Otomano. Ele é filho do Ertugrul. Tem um seriado que tinha no Netflix, eu acho que infelizmente tiraram. Ele tem um defeito de ser pequeno, curto, só tem 468 capítulos, de 50 minutos mais ou menos de duração. Eu assisti só 2 vezes durante a pandemia. Então, Bom, eu vou encerrar a gravação, aí a gente conversa.